Boa noite a todos que estarão conosco essa noite, aqueles que irão assistir essa live posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Hoje é um tema divino, delicioso, um bate-papo gostoso, leve, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais aí das obras, né? Da querida Cláudia, que trouxe aí a trilogia da frequência da gratidão, né? 3 obras incríveis, de uma profundidade absurda. Eu falei para ela, hoje eu estava assim, me deliciando, navegando, é muita informação, tem muito conhecimento, então convido a todos que ainda não tiveram a oportunidade de ter contato com essas obras para que possam adquirir e se debruçar no autoconhecimento, no mergulho, né, gente, para dentro de si mesmos, porque é isso que essas obras fazem. Então, a gratidão, ela é muito mais do que um simples sentimento, uma emoção, né? Ela é muito mais que isso, porque ela é realmente uma frequência capaz de transformar as nossas vidas. E é isso que hoje a gente vem falar um pouquinho, né, com a nossa convidada Cláudia, através das ressonâncias que vocês viram lá no grupo, que nós disponibilizamos, né, a análise das 3 obras com relação ao grupo, então o coletivo do Quantum Ler, o que as obras, a leitura dessas obras despertam, né, no nosso grupo. E assim foi delicioso ver as ressonâncias, entender como elas são ativadas no nosso campo a partir dessas leituras. Então, hoje vocês vão ter o prazer de ouvir da própria autora, isso que é mais fascinante, né? A perspectiva dela sobre essas ressonâncias, para a gente conversar um pouquinho. Clau, boa noite, seja bem-vinda, Clau. Prazer estar com você aqui. E aos que forem chegando aí, estamos aqui. Agora eu vou trazer para o palco da nossa live, né, a Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Prazer Boa ter você. noite, muito obrigada. É muito gostoso estar aqui com você e com todos aqueles que vão aparecer com a gente aqui hoje à noite. Obrigada. Cláudia, então vamos começar com as ressonâncias, gente. Então, o que a gente fez? Só para o pessoal entender. A gente pegou a Morphos, né, o equipamento que a gente utiliza, e medimos os 3 livros da Cláudia para com o grupo Quantum Ler. Medimos várias simbologias, então vamos começar com o arquétipo. A leitura, gente, das obras da Cláudia, no grupo Quantum Ler, ativa um arquétipo do mago. Olha que interessante. Que é justamente aquele arquétipo do alquimista interior, aquele que mergulha dentro de si mesmo. Né? Então, assim, foi muito interessante e a Cláudia vai fazendo os comentários, né, a perspectiva dela enquanto autora mesmo, né, gente, porque foi ela ali que colocou vida e deu vida a essas obras. Cláudia, como que você enxerga esse arquétipo do mago aí ressonante com as tuas obras? Eu fiquei muito feliz por saber que o arquétipo ativado é o mago, porque eu trabalhei com 2 grandes arquétipos, o mago e o arquétipo da sabedoria, né? Que é aquele que traz o conceito, ensina a maneira prática de se fazer, né? Ensina a escrever, ensina a olhar para um caminho que as pessoas possam mergulhar. Mas quem ativa, né? Quem dá vida à parte espiritual é o mago, né, que vem abrindo caminhos, que vem abrindo portas, que vem trazendo conceitos para poder aproximar a pessoa para dentro da leitura. E a partir do momento em que a gente se apaixona e a gente começa a acreditar no que está escrito, fica muito mais fácil para a gente se entregar para esse mergulho profundo, né, no autoconhecimento. Carol, eu costumo dizer que a partir do momento que a gente se autoconhece, a gente se apropria de quem nós somos, olhando para as nossas competências e habilidades, no sentido de onde eu posso melhorar, em que aspecto eu posso melhorar da minha vida, para que eu seja uma pessoa melhor para mim e para os outros. Então, o livro ele traz exatamente isso, né? Como que a gente pode ativar dentro da gente a sabedoria, a calma interior, a quietude, para que a gente possa ouvir não só o nosso coração, os nossos pensamentos e desejos, mas como também aqueles corações que ressoam em torno da gente. É verdade. E se tem uma coisa que o livro né, as obras da Cláudia fazem muito bem, eu acho que é isso, né, Cláudia? Estimular, é o tempo todo trazendo ferramentas e muita bagagem para realmente o leitor ali seguir firme, né, Cláudia? Relembrando o tempo todo. É fantástico, gente. É uma aula, eu tava lendo pedras e tu conhece de tudo. É incrível, é muito conhecimento mesmo. Então, assim, vale muito a pena a leitura. Olha que interessante, o mago como arquétipo ativado no grupo. Então, quem leu ou irá ler do grupo terá aí ativado no seu campo arquétipo do mago, gente. Olha que show.
Muito bom. Principalmente para aqueles que buscam esse autoconhecimento. Para quem é terapeuta, é muito fácil ativar, né, o arquétipo do mago, mas para quem é o aprendiz, ouvir do mago, né, ler, entender o que é proposto, é muito legal. Fiquei muito feliz. Verdade. Muito bom. E, gente, passando para o próximo item, foram 7 itens, tá? Que nós medimos ressonância. O próximo foi o padrão estimulado no grupo. E o padrão que foi estimulado foi desconexão barra intuição. Que eu acho que é justamente também o convite da Cláudia, né? Muitos hoje desconectados totalmente do sentir, desconectados do coração, desconectados da vida, né? Perdidos perambulando. E eu acho que o livro volta, traz a gente para o nosso centro de força, né? Volta a gente para a nossa intuição, para o nosso poder enquanto seres, co-criadores que somos, né, Cláudia? Como que você enxerga essa parte da desconexão com a intuição? A desconexão, ela faz exatamente isso, ela faz com que a gente perca a audição, a emoção, né? A gente para de intuir aquilo que a gente recebia antes. O mago, a gente precisa olhar para esse sentido do que é o mago, porque ele ativa a intuição das pessoas que muitos já perderam ao longo do caminho, porque se preocupam muito com as mídias sociais, se preocupam muito com a aparência. Então, aqui, quando eu falo nesse retorno, né, à conexão com a natureza, retorno à conexão com o nosso chakra cardíaco, quem somos nós, né, o chakra da sobrevivência, o que, que a gente precisa para ser um ser melhor a cada dia, o livro ele vai trazendo justamente essas informações de maneiras diferentes e em épocas diferentes. Então, isso quer dizer que você pode ler hoje e alguns exercícios podem te ajudar a ativar. Mas daqui a um ano você decide voltar a fazer a jornada e aquele aprendizado ele já fica ancorado no teu chakra raiz e você vai trazendo os novos conhecimentos que num primeiro momento é mais desafiador para que a gente possa absorver tudo de uma vez, Carol. Então, por isso que são 21 dias e depois as pessoas podem voltar a fazer integralmente os livros ou integralmente alguns exercícios que as pessoas têm dúvida, porque à medida em que eu vou fazendo e refazendo, eu vou limpando crenças limitantes, eu vou limpando traumas, eu vou limpando mágoas que me impedem de crescer, que me impedem de evoluir. E aí a gente está tirando esse ser que evolui, né, mudando essa frequência, essa vibração para um ser que evolui e está aberto aí os campos vibracionais novos na vida, né? É isso aí. E a Cláudia tá colocando lá, ó, eu sempre tive uma intuição muito forte, mas muitas vezes não confio nela. Acho que muitos, né, gente? Eu acho que eu também. De quantas vezes, né? Ai, mas será que é coisa da minha cabeça? Será que realmente. E tem muito isso, né, Cláudia, também? Muita duvidade. Tem muito isso, e a intuição ela tem dois aspectos, né? Quando a gente recebe a intuição, se ela vem de fora para dentro, a gente sente no campo mental, ela pode ser uma frequência, uma vibração de uma outra pessoa que acabou se conectando comigo e eu entendo que isso é meu. Agora, quando isso vem de dentro do meu coração e eu olho para o meu coração, pergunto para ele se é realmente isso, eu sinto aquele calorzinho no peito, né? Normalmente a intuição ela vem de dentro para fora, né? Ela vem do coração. Então é olhar para a gente e sentir como é que eu me sinto em relação àquela intuição. Né? Se eu sinto segurança, se eu sinto insegurança, se eu sinto alegria, tristeza, e são esses sinais que o universo vai trazendo para que a gente possa se conectar e formar essa intuição de cada vez mais forte e cada vez mais verdadeira, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Bom, gente, e para seguir aí na linha do mesmo raciocínio, ó, a emoção ativada é justamente a inspiração. E eu acho que é muito isso. Já faz um link com a nossa medição anterior, porque essa desconexão a gente acaba desmotivado, né? Tu tá perdido, tu não tá. E eu acho que os livros te inspiram realmente, porque quando tu começa a entender que uma pedrinha, uma cor, um som, o poder que a natureza tem, né? Eu acho que dá uma inspiração muito grande, né, Cláudia? Tu perceber que ao teu redor tu tem, assim, ferramentas e mais ferramentas para explodir enquanto ser grandioso que somos e só nos esquecemos, né? Exatamente isso. Eu percebi quando eu estava escrevendo esse livro que todas as ferramentas que eu tinha, elas faziam uma conexão como uma circunferência
em que eu tenho esses raios dentro da circunferência e vou acessando essas portas. Só que muitas vezes a gente não percebe que a gente já traz esse conhecimento interior com a gente, que a gente vai ativando esses conhecimentos. Então, os livros, eles são exatamente para isso, para auxiliar a pessoa no caminho que ela pode seguir e que vai ser um caminho transformador ao longo de 21 dias. Então é muito legal poder caminhar junto com as pessoas e ouvir o que as pessoas vão trazendo. Eu estou recebendo mensagens no meu WhatsApp, estou muito feliz, porque as pessoas que realmente estão fazendo a jornada, elas querem compartilhar, porque elas já estão sentindo essa mudança, essa transformação, e que faz com que ela se conecte não só com ela mesma, mas com os outros ao redor, né, de uma maneira diferente. Isso é ótimo, é fantástico. Estou muito feliz. Que bom. E, Cláudia, também essa questão dos 21 dias não é à toa, né, gente? Tem toda uma questão científica, né, Cláudia? Também da neuroplasticidade e tudo mais, né? Esses 21 dias do hábito. Exatamente isso, exatamente isso. A partir do momento em que a gente repete uma lição várias vezes, o nosso cérebro ele vai fazendo, vai percorrendo um caminho de neuroplasticidade, ele vai criando sinapses cada vez mais curtas. Então, toda vez que eu percorro o mesmo caminho, cada vez que eu percorro, eu já conheço aquele caminho, então é mais rápido para o meu cérebro entender e quando o cérebro entende, a conexão com o coração fica mais fácil, porque muitas vezes, Carol, eu percebo que as pessoas elas deixam de entender, inclusive numa aula normal, né, em que a gente está dando, porque a pessoa não aceita aquilo, ela fica com dúvida, ela passa para frente e ela empaca naquela lição, né? É como se ela não progredisse porque ela não limpou, ela não tirou aquela dúvida. Então, é importante sim a gente se conectar com a gente e olhar para frente para saber o que a gente quer. Então, traçar esses planos, fazer os 21 dias de maneira que hoje eu começo e eu termino como meta, isso muda toda a minha vida. Tudo na vida, Carol, a gente precisa ter uma meta. Quando a gente vai fazer um regime e você quer emagrecer, você fica lá faz 3, 4 meses sem comer o que o médico proíbe. Aqui é a mesma coisa. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui a gente põe informações para dentro durante os 21 dias para a gente remodelar as nossas sinapses, para a gente remodelar a nossa frequência, a nossa vibração do nosso coração, para que a gente possa realmente se sentir inteiro. Uma grande questão que as pessoas falam para mim é que elas não se reconhecem como ser vivente aqui na Terra, ela fala: nossa, parece que eu não sou dessa família, parece que eu não me conecto com as pessoas. Então, o que é que está faltando? Que botãozinho que falta para a gente acionar para que a gente possa ser mais feliz e mais satisfeito? Isso está muito ligado à missão e propósito de vida. A partir do momento que a gente se encontra dentro da gente, a gente encontra todos os outros caminhos e fica tudo mais fácil e mais rápido na vida da gente. Então, é o momento de olhar para si. E esses 21 dias eles propõem exatamente isso, o olhar para si. Exatamente. É fantástico. É o tempo todo. Mesmo que tu queira, às vezes, dar uma desviada, é como se o livro puxasse, né? Não, peraí, volta, volta. É muito bom. Exatamente, porque quando a gente consegue silenciar a nossa mente externa e ouvir o nosso coração, nós ativamos esse mago na luz. Ele nos inspira a tomar as decisões mais conscientes, que vibram em sintonia com a gente e com o nosso propósito. É, exatamente. Olha só, gente, que fantástico, né? Imagina ativar tudo isso no campo, hein, com essas leituras. E olha só, potencial de transformação com a leitura das obras da Cláudia, reintegração da sombra. Olhem isso, reintegração da sombra. Aí aqui eu acho que entra essa questão do acolhimento, né, Cláudia, também, de acolher a sombra, porque todos temos, né? Todos temos sombras e as sombras para as pessoas elas são diferentes, Carol. Tem gente que ativa sombras com as ilusões de poder, com a manipulação, com a fuga da realidade pelas mídias sociais. E aí, quando a gente fala o uso da intuição, ele pode abrir tudo isso, mas muitas vezes a gente não acredita na intuição. Então, o que o livro propõe, né, na desativação das sombras, né? É
parar de deixar se seduzir e acreditar em tudo aquilo que nós temos respostas e que nós controlamos, porque na verdade não é só o acolhimento. A gente precisa é sentir que existe uma magia dentro de nós, que nós não estamos no controle, mas que nós nos integramos na nossa integração de corpo, mente e espírito para que a gente seja um ser único, né? Mas para isso a gente precisa estar em equilíbrio com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Então, deixe de achar que a ilusão, que o poder, que a manipulação e que as mídias sociais elas podem é, realizar funções positivas na vida da gente. A gente precisa sim se apegar à nossa fé, se apegar ao nosso equilíbrio e se apegar a tudo aquilo que vibra positivamente com a nossa missão e o nosso propósito, porque aí sim nós seremos seres equilibrados e cada um é diferente do outro. Eu não consigo mensurar o que você sente de equilíbrio, o como você é satisfeita com a sua vida e comparar com a minha. E quando a gente compara, é a hora que a gente perde o chão. E aí sim volta a ilusão, e a ilusão é sempre as sombras. Então, por mais que você acolha a sua ilusão, você está acolhendo a sua sombra. Então, você precisa olhar para você e saber realmente quem é você, o que você quer na sua vida, qual é a sua missão, para quem é a sua missão, mesmo que a sua missão seja somente ser mãe, ser pai, viva isso integralmente. Né? Porque tem muita mãe que fala, ai, mas eu queria tanto ser executiva, eu queria tanto fazer tal coisa, e fica no queria. Então, seja uma coisa de cada vez, vá sentindo isso, né? Vá ressoando isso com as pessoas, vá perguntando para a sua família. Tem uma frase que eu falo muito, né, como mentora, né? O que é que você fazia que quando você fazia, as pessoas olhavam para você e falavam: "Uau, você precisa fazer isso sempre porque você é única". Nós somos seres únicos. E isso está muito ligado à nossa primeira infância, né, dos 7 aos 12 anos, a gente manifesta isso. Então, se a pessoa ainda não sabe se acolher ou não sabe o que é ilusão, olha para trás e perceba o que é que você queria ser quando crescesse, que ia mudar a sua vida. Eu queria ser professora. E eu acabei me transformando em mentora, porque o ser mentor é uma qualificação maior, uma especialização do ser professora. Então, eu continuo naquele meu DNA da minha carreira, né? Continuo muito feliz porque eu queria ensinar. E de alguma maneira, como escritora, como mentora, eu continuo fazendo isso, né? Então, é olhar para dentro para saber o que a gente pode fazer para fora. Eu acho que é justamente isso, né? Eu também, a Cláudia também, eu queria ser professora, eu também. Meu Deus, eu Ai, que comprava. delícia! Eu lembro que Que na delícia! época, não sei na época de vocês, mas na minha tinha aqueles. Eram uns trecos de chamada comprido, assim, ela tinha um monte de quadradinho, ela botava os pontinhos da presença. Lembra? Também. Gente, eu me fechava num quarto e fingia, imaginava alunos e começava, fulano, presente, eu mesma dava aula, era loucura. E brincava com isso. E hoje também, os conhecimentos que eu adquiri, eu fiz em formato de livro, repassei, tudo que eu entendi, fiz bem como tu falou mesmo. Então E já a tá meio. Clau também, né? Que ela Ah, também é também, escritora, verdade. né? Eu também. Então, é muito legal isso, porque Verdade. a proposta dos livros é exatamente essa, Carol, é a gente aprender e ensinar, né? É um livro que os 3 livros eu posso compartilhar com a minha família, posso compartilhar com criança, posso compartilhar com adolescente, porque ele traz uma linguagem muito simples, que é a linguagem do coração. É, Então fica muito exato. fácil de aprender, né? E o segredo acho que é esse, né, Cláudia? É realmente voltar para o centro, né? Não se perder tanto lá fora, buscando respostas, buscando mestres, gurus, guias que nos digam tu como fazer, de que forma fazer. Eu acho que realmente as respostas estão aqui conosco, né? Eu acho que as obras, os teus livros ajudam a gente a voltar para esse lugarzinho quentinho aqui que já, né, que tem tudo, né? Exatamente. Que delícia ouvir isso, é muito bom. Uhum. Ó, Clau, por isso é que todos os meus livros são tão pedagógicos, olha aí. Exatamente. Exatamente, isso é fundamental, né? Ensinar, né? E a metodologia, junto com a pedagogia, ela traz exatamente isso, né? Exatamente. Bacana.
Bom, próximo item ressonante, gente. Olha só, o nível de atuação da leitura. Em que nível? Mental, espiritual, emocional? Não, multidimensional. Olha só a abrangência da leitura desses livros. Eu até comentei com a Cláudia nos bastidores aqui no início, que eu vejo desde o início ela fala muito a parte espiritual, até do livro do Chico Xavier, né, que ganhou Nosso Lar, que foi quanto deu um boom. Como é que você vê essa questão dessa expansão multidimensional das leituras, Cláudia? Aqui é uma conversa entre o racional e o emocional o tempo todo, né? Porque através da escrita, eu coloco as minhas ideias alinhadas para poder trazer as outras pessoas no mesmo caminho, né? Então, aqui, de novo, a gente volta para o mago que desperta a capacidade de analisar os padrões, de compreender os símbolos e reorganizar os pensamentos, né? Então, é ajudar a usar o nosso intelectual, o nosso campo mental como um grande aliado da intuição e não como inimigo. Porque muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente se culpa. E quem fica botando a culpa no coração é a mente. Né? Porque falou, nossa, eu não devia ter feito daquele jeito, meu Deus, por que que eu falei isso? Eu não precisava ter falado isso. Nesse momento, é que a gente precisa olhar para dentro de si e falar assim: olha, eu fiz o meu melhor, e eu vou ativar agora o meu perdão para mim mesmo. Né? A partir do momento que eu me perdoo por ter feito alguma coisa que eu me culpo, eu perdoo não só a mim, mas como aquela pessoa que talvez eu tenha olhado para ela e não tenha interpretado uma boa maneira para poder conversar com ela. Então, é sempre inserir esperança, encantamento, a sensação de que a vida é muito mais do que aquilo que nós vivemos. E quando a gente se permite acessar essa beleza da magia, do invisível, cultivando a fé, é que a gente traz inspiração para levantar de manhã da cama todos os dias e trabalhar. Então, o livro, embora ele traga de uma maneira muito racional os exercícios, eu estou inspirando as pessoas ali a se conectarem emocionalmente com elas mesmas. Então, à medida em que você vai fazendo os exercícios, você vai ativando, sabendo ativar um cristal, como que ele pode te ajudar junto com o reiki ou as outras terapias que a pessoa faz, é viver esse ponto de equilíbrio entre a razão e a emoção. E é assim que a gente pode usar a mente como ferramenta, sem que a gente perca o encantamento do coração. Não é o controle do coração, é o encantamento do coração, que isso é o mais importante para a gente. Então, quando a gente toma posse da gente pelo autoconhecimento, a gente tem a certeza que nós somos seres de corpo mental, espiritual e físico. O que que eu tenho que fazer para equilibrar todos esses campos e viver da melhor maneira possível? Por isso que eu ativo sempre o espiritual. Né? Eu vivo muito no campo espiritual, eu gosto muito, embora eu trabalhe no campo mental, eu ativo o melhor das pessoas no propósito de vida, na missão de vida, para que elas possam impactar a vida de outras pessoas. Então, é descobrir o que a gente faz de melhor para que a gente possa ajudar os outros. A gente está vivendo, sim, dentro da missão de vida da gente, ativando o nosso equilíbrio espiritual entre o nosso ser e o ser divino que vive nas outras dimensões, né? Porque nós não somos só um aqui. Nós temos outros fractais, né? Nós somos outros fractais em outras dimensões. Então, eu preciso equilibrar o meu mental com o meu espiritual o tempo todo. Exatamente, nós somos seres multidimensionais, né? Então, é bem isso mesmo, esse equilíbrio. O professor Ivo que fala muito na compensação, né? Então tem que existir isso mesmo. Bom, gente, tipo de ativação que foi também de reconfiguração de padrões. Então, a gente também viu muito isso das crenças, né, Cláudia? Também que foi abordado bastante, trabalhar bastante as crenças limitantes, né? Então, houve a leitura também desperta essa reconfiguração desses padrões, né? Mudar crenças, formas repetitivas de reagir à vida, né? Acaba ajudando o leitor a observar aí os seus comportamentos automáticos e escolher de forma mais consciente, né? A partir do momento que eu desperto a consciência dentro de mim, eu passo a ouvir melhor, eu passo a ver melhor, eu passo a falar melhor, né, a me comunicar melhor com as pessoas, porque eu entendo quem eu sou.
E eu passo a respeitar, uma das coisas que eu falo muito aqui nesse livro, eu passo a respeitar, porque eu enxergo o outro. Quando eu enxergo, eu respeito. Então, eu não vou trabalhar o campo vibracional da outra pessoa com violência, eu vou trabalhar com amor, eu vou trabalhar com perdão, eu vou trabalhar com gratidão. A gratidão é um sentimento, eu já falei isso anteriormente, mas eu vou repetir aqui, porque a gratidão é um sentimento, é uma emoção que ela é subjetiva. Ela não é palpável, eu não consigo tocá-la como eu toco um livro, mas eu consigo acessá-la dentro do meu coração. Então, a partir do momento em que eu olho para mim e eu sinto que eu, poxa, que legal que foi o dia de hoje, poxa, que legal conversar com a Carol, que legal levar as informações para as outras pessoas, eu começo a sentir esse calorzinho, né, dentro do meu coração, eu começo a ativar isso em mim, e se eu tiver a consciência de que isso é gratidão, eu posso expandir essa gratidão, porque aí eu tenho, não seria a palavra correta, mas eu tenho domínio dessa, a partir do momento que eu conheço, eu me empodero e eu domino esse sentimento, essa emoção. Então, tanto em relacionamentos profissionais, relacionamentos de família, eh, relacionamentos de amigos, quando eu sinto a gratidão, quando eu sinto que a amizade é mais do que tudo, eu não vou ferir o outro. Então, eu respeito o outro porque eu observo e eu consigo enxergar o outro. E isso é muito. Isso é que é o transformador. Eu escrevi esse livro no pós-pandemia, mergulhei, entendi o que era, vi que ainda ninguém tinha escrito sobre a comunicação, mas eu me senti muito transformada porque eu também aprendi muito. E essa foi uma das escritas que mais me transformou. A partir do momento que eu olho para o outro, eu reconheço no outro um ser, né, de livre e espontânea vontade, que não sou eu quem vou mandar na vontade do outro, eu passo a respeitá-lo de uma maneira diferente, porque eu admiro, né? Porque eu me inspiro com as coisas que as outras pessoas fazem também. Então, isso me. Por muitas vezes eu me peguei chorando quando eu estava escrevendo o livro, porque eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, olha que legal, e agora eu despertei isso em mim. Então, à medida em que eu despertei isso em mim, eu também posso despertar nos outros. E essa é a grande mudança, porque ela pode ser lenta, né, a passos pequenos, mas eles são diários e por isso sim os 21 dias. Exatamente, é um trabalho, como eu te falei, né? Por mais que a pessoa às vezes não consiga essa constância, né, do hábito, mas o livro dá um jeito de te trazer de volta, então isso que é bacana, né? Então essa constância mesmo, muito legal. E para fechar, gente, é virtude, né? Virtude despertada, que também eu não vou lembrar agora, Cláudia, mas bem no início do livro um lá, você fala, eu lembro que tu usou essa palavra verdade, para acessar a verdade. Eu não vou lembrar em que parte, mas foi bem no início. Porque a virtude despertada foi a verdade, né? Como que você olha para isso? A partir do momento em que eu sentei para escrever, entendi, fui me sentindo transformada, eu busquei relacionamentos mais verdadeiros. E eu entendi que aqueles relacionamentos que são relacionamentos mais sociais, talvez eles não estivessem me trazendo aquilo que eu esperava. Então, esse é um pequeno exemplo de uma transformação, é viver a verdade, é estar ao lado de pessoas que me apoiam, de pessoas que me admiram, de pessoas que gostam de estar comigo, porque de alguma maneira eu me conecto com essas pessoas e consigo plantar sementinhas de amor, de esperança, de gratidão e de mudanças dentro da vida dessas pessoas. Participar daqueles grupos em que eu saio só para me divertir, eu entendi que, claro, eu já sabia disso, mas algumas pessoas falam: "Ah, eu vim nessa vida a turismo, eu vim nessa vida para curtir". Não, nós viemos por algum motivo e esse motivo ele precisa ser encontrado. É igual a Alice, né, quando ela começa a procurar o coelho no caminho e ela se esquece do caminho, depois ela se esquece onde ela colocou o coelho. É a mesma coisa, é olhar para você e saber qual é a sua verdade. Esses amigos ressoam comigo? Esse trabalho ressoa comigo? E essa é uma das coisas que eu vivo no meu dia a dia, porque as pessoas chegam para mim com
saúde mental comprometida, à beira de burnout, infelizes, mal-humorados. Muitas vezes as pessoas perdem o sentido da vida porque elas se desconectaram daquilo que elas mais amam. Elas trabalham por dinheiro, né? Elas estão trabalhando para pagar as dívidas no final do mês ou os boletos no final do mês. Então, é olhar para mim e ter coragem, né, de virar a mesa e falar: poxa vida, isso não ressoa mais comigo. A partir de agora eu sou um novo ser e eu preciso fazer coisas que ressoem comigo, é buscar novas amizades, é buscar uma nova carreira, é buscar um novo emprego, é buscar viver com mais harmonia na família, porque a família a gente não tem como a gente ser uma ex-mãe, um ex-pai, um ex-filho, né? Então é buscar viver com mais harmonia, com mais verdade. E a partir do momento que eu passei a colocar em prática isso na minha vida, a minha vida mudou completamente, porque hoje eu tenho menos amigos, mas amigos muito verdadeiros, né? Então, cada vez que eu saio, que seja para comer uma pizza com essas pessoas, eu vejo a alegria, o brilho nos olhos por a gente estar juntos, né? Por sermos amigos e estarmos ali naquele momento, né? São famílias espirituais que se formam e que não se desenlaçam, né? Porque estão sempre juntos. E alimentar o nosso espírito com boas amizades, com uma boa carreira, com boas profissões, é a gente, olha aí a Cláudia falando, se conhecer para conhecer o outro. É exatamente isso. Quando a gente se conhece, a gente se empodera daquilo que a gente pensa, quais são as nossas verdades, e a gente se alinha com o universo. Então, as frequências e as vibrações, elas vêm todas alinhadas, e a gente passa a viver mais feliz. E é uma felicidade, né, de estarmos vivos. Poxa, eu estou aqui vivendo essa experiência na Terra, nesse momento, e eu não estou desperdiçando isso. Eu estou vivendo plenamente essa experiência. E isso que dá a total graça na vida da gente, né? Isso é Exato. maravilhoso. Exatamente, se perguntar, né, todos os dias quando acordar, como eu posso ser contribuição para mim e para os outros, né? Como que eu posso fazer a diferença? É bem isso mesmo. Gente, é isso, olha só, o tempo certinho, tá vendo aí? Ó, meia horinha de live, deu para conversar bastante, acho que foi muito gostoso, a gente falou bastante aí, é Cláudio, bom ter a visão da autora também, né? Pincelando aí esses itens ressonantes. Agradecer a Clau, querida, que ficou conosco até o fim, que está aqui, né, participando com a gente. Aos demais que irão assistir também essa live, né, gente? Então, assim, lembrando que a leitura dessas obras da Cláudia vão despertar todas essas informações no campo. Então, aproveitem, né? Não desperdicem essa oportunidade. E logo, logo também o áudio, já gravei, o áudio está prontinho, o áudio informado também já com as obras do próximo semestre. E muito em breve aí também a Raquel já vai disponibilizar mais essa ferramenta para nós. Cláudia, muito preciso te agradecer pela tua participação, por estar disponível aqui conosco, né, nessa segunda-feira. Acho que semana que vem, na segunda, estaremos de volta com mais novidades. E Carol, fico muito feliz de estar aqui, de poder ajudar as pessoas a despertarem dentro delas um ser melhor. Então, conte comigo para que a gente continue juntas nessa jornada. Obrigada, viu, Cláudia? Obrigada mesmo pela tua participação. Foi um prazer, e teus livros, assim, como eu te falei, são realmente, tá me vindo aqui a palavra portais, acho que são verdadeiros portais mesmo de acesso aí à autocura, né? E mergulhar para mergulhar mesmo o nosso ser e relembrar quem somos, né? Porque a gente tá meio Muito perdido obrigada. ainda. Então, gratidão, viu? E Muito a obrigada. Cláudia, obrigada, viu? Então é isso, né, Cláudia? Quer falar alguma coisa? Eu ou a É, Cláudia, eu estou muito feliz, estou à disposição para as pessoas que me buscam, me procuram no WhatsApp, podem continuar me mandando mensagem, que a gente vai continuar vivendo aí essa jornada de 21 dias juntos. É um grande desafio, né, a gente ter disponibilidade todos os dias, mas quando a gente se programa, a gente consegue. é isso aí. E, gente, também tem o grupo, né, do Quantum Ler. Então, nesse mês agora, a Cláudia está colocando as pílulas. Então, todos os dias ela faz, é bem legal, os 21 dias ela vai fazer lá, todo dia ela coloca uma mensagem bem bacana, vídeos, então tá sendo muito legal. Então, venham, participem conosco, né? Nos sigam nas redes sociais, lá vocês vão, né, achar tudo certinho, podem mandar mensagem no Instagram, aqui no YouTube, né? E vamos aproveitar aí e usufruir dessas obras belíssimas da Cláudia, que estão despertando aí em nosso campo informações riquíssimas.
tá bom? Acho que é isso, né, Cláudia? Encerramos por aqui. Agradecer a todos. Um Encerramos. beijo. Obrigada, viu? Boa Tchau. noite, tchau. Boa noite.